Vamos dar início ao nosso JC nas eleições, o nosso debate semanal para tratar das questões de campanhas, as questões eleitorais aqui no nosso município. Recebemos aí ao longo dos últimos meses, desde maio, estamos tratando de diversos temas ligados às eleições, da disputa, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que costuma mobilizar a comunidade aqui de Rio Claro, sempre que nós temos aí uma nova campanha eleitoral, uma nova eleição, que é a questão da cidade ter os seus representantes, tanto na Assembleia Legislativa como também na Câmara dos Deputados. Há uma dificuldade da cidade conseguir eleger os seus representantes. Então, para falar um pouquinho dessa disputa, dessa dificuldade, nós convidamos duas pessoas, já estou aqui com os meus convidados, que já participaram desse processo e vão poder falar um pouquinho como é que é essa questão de disputar os votos aqui na cidade de Rio Claro. Já estou aqui no estúdio com a Raquel Picelli, do PSD. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Já fazem 6 anos que eu não venho a esse estúdio, olha. Muito tempo, é um prazer recebê-la de volta. Então, eu estou renascendo aqui nesse programa. Uma alegria ter Muito de volta legal. a Raquel aqui ao Jornal da Manhã. A Raquel, que em 2002 disputou uma cadeira aí de deputada estadual, na época ela estava no PT, também é ex-vereadora, nós vamos falar um pouquinho dessa experiência política toda. Também estamos aqui no estúdio com o Américo Valdanha Neto, do PL. Bom dia, Valdanha, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia a toda a população de Rio Claro, a todo mundo que está assistindo a gente pelo YouTube. Prazer muito grande estar com vocês aqui novamente e a gente poder falar um pouquinho com a população sobre política. Em 2014, o Valdanha disputou também uma cadeira, deputado estadual, pelo PCdoB, então a gente vai tratar um pouquinho dessas questões. Quando vocês foram candidatos a deputado, já vamos começar diretamente na situação aí, atrapalhou muito a questão dos candidatos que vieram de fora para levar votos aqui da cidade, ou já existe um pensamento do Rio Clarense que ele não vota em candidato aqui do próprio município? Por favor, Raquel. Eu, quando fui candidata, eu tive 23 mil votos em 2002. Acho que foi assim, uma votação muito expressiva, mas existem algumas pessoas que ainda votam nos candidatos de fora. E eu acho que é um processo natural, porque às vezes aquele de fora tem uma visibilidade maior, já está com mandato, traz recurso para a cidade. Então, a população avalia muito também esse perfil desse candidato. E como nós, por exemplo, eu e o Valdanha fomos pela primeira vez, queria-se uma expectativa, vale a pena arriscar? Então, é dúbia essa leitura que a população pode fazer. Nesse momento, eu tenho andado pela rua, tenho os meus candidatos, as pessoas ainda falam assim, mas é de Rio Claro? Então, essa questão cultural também é muito forte. Aí você tem que conversar, explicar como é que é a questão do voto proporcional, o que é legenda, o que é uma coligação partidária, porque as pessoas desconhecem muito. Valdanha? Eu concordo com a Raquel. A população, normalmente, ela acaba acompanhando o que o segmento que ela mais faz parte se envolve. Então, às vezes ligado à religião, às vezes ligado a algum movimento social, sim. E é inevitável que tenha seus representantes que acabem vindo para o município se apresentar. Mas existe sim uma procura, uma intenção de votar nos candidatos de Rio Claro, e às vezes o que eu sinto que falta é uma coalizão política. É um pouco mais de clareza, uma união de grupo, para que as pessoas possam se envolver. Porque a gente acaba, muitas vezes, trazendo para a campanha de deputado, Carla, seja federal, seja estadual, desavenças de campanhas de vereador. Então, acaba assim, um fala mal, o outro desqualifica. E isso não contribui para o processo, porque as pessoas estão se apresentando para um cargo eletivo e que muitas vezes tem uma demanda diferente. É um perfil diferente. Legislar no município, existe uma identidade diferente da legislação estadual e da legislação federal, até pelo tipo de legislação que afeta os entes federativos. Então, eu acredito que, por muitas vezes, a gente acaba sofrendo com isso, uma falta de clareza, uma falta de envolvimento maior. Não tenho, eu particularmente, eu não tenho certeza sobre aquela questão de uma campanha e vote em candidatos de Rio Claro.
Eu acho que é importante a gente trabalhar isso, mas a gente vai poder desenrolar isso ao longo da nossa manhã. Já tivemos, inclusive, isso no passado. Eu me lembro que entidades aqui do município se organizavam para fazer essa campanha. O Jornal Cidade costumava noticiar bastante essas campanhas, né? Votem candidatos de Rio Claro. E você acredita que esse trabalho é importante, Raquel? Nessa eleição agora nós não temos essa campanha. Acredito que é importante, mas nem mesmo assim nós elegemos candidatos da cidade. E aí, o que a gente diz? Não tem resposta a essa questão. E é difícil também porque, por exemplo, nós temos de novo, são 16 candidatos, né? A deputada estadual e a deputada federal aqui no município. Essa variedade, esse leque muito, muito aberto aí acaba dificultando também? Carla, se a gente pensar em 2012, para deputado estadual, no momento que eu participei do pleito... É 14, né? 14, me perdoe. 2014, nós tivemos 7 candidatos a deputado estadual em Rio Claro. Em 2018... nós tivemos, se eu não estou enganado, 9 candidatos. Agora nós estamos com 8 candidatos a deputado estadual. Federal são 8 também, mas 2 tiveram indefinidas suas candidaturas, né? E o que acontece é que a gente sente falta dessa união. Fazer uma campanha para votação em Rio Claro, onde, se somar todos os candidatos nessas eleições, você vai ver que a média de votos rio-clarenses para candidatos rio-clarenses ficou na casa de 40 mil votos, dos 110 mil votos possíveis em Rio Claro. Né? Então ficou na casa de 40 mil votos para os deputados estaduais, dispersos entre 8, 9 candidatos. Os outros 60 mil vêm de fora. Se nós tivéssemos 3 candidatos, 2 mais agrupados, aí eu acho que uma campanha de vamos votar em candidatos de Rio Claro, uma coalizão regional, e quando eu trago regional, talvez a gente agrupar a nossa pequena região aqui, né, Raquel? Sim. Ipeúna, Corumbataí, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, onde a gente vai trabalhar, eu acho que aí sim, eu acho que seria uma campanha muito interessante e positiva. Mas nesse caso é preciso abrir mão de algumas diferenças, não é, Raquel? Vaidade. Tem que renunciar a vaidade, interesses econômicos. A gente já assistiu vários filmes assim. E percebo assim também que às vezes o diretório estadual fica amarrado, né, ao diretório nacional. E muitas vezes a ordem vem de cima, né? Não existe realmente uma democracia instalada com o trabalho de discussão com os diretórios estaduais, municipais, para que realmente que esse candidato seja puro, né? Com o sonho das pessoas. Nós não vivemos ainda esse momento político. E avalio também que a falta de fraternidade. Porque se realmente eu quero o bem do meu país, eu quero o bem do meu estado, eu quero o bem da minha cidade, teria que ter uma roda de conversa, né? Todo mundo sentar na mesa, avaliar o que é melhor eleitoralmente, o que se ganha, o que se perde, o que dá para se articular, né? Vamos supor, o meu candidato do partido meu não será esse, mas será do seu, mas de que forma a gente pode aglutinar programa de governo, recursos, para, na verdade, atingir esse sonho que a população tem. Porque eu tenho sentido também. Mas não é de Rio Claro, como é que faz? Aí você tem que explicar a questão da proporcionalidade, que é o sistema da lei eleitoral, hora estabelecida no nosso país. Vieram aí várias PECs, mas elas não avançaram nessa questão. Acho difícil também. Então, nós estamos, na verdade, numa grande labuta ainda para a gente aperfeiçoar esse processo de representatividade estadual e federal. Municipal, acredito que é mais fácil, né? Porque na cidade todo mundo se conhece. Nas últimas eleições para prefeito, vocês avaliam, e eu avalio, que houve assim, uma união de muitos partidos, de direita, de esquerda, querendo um projeto para Rio Claro. Espero que essa estratégia dê certo, está a caminho de dar certo. Mas a nível estadual e federal é muito mais difícil. Existe uma pressão também dos partidos, por exemplo, no seu caso, Raquel, você tinha uma situação confortável como vereadora, não é? Você sempre foi uma vereadora muito bem votada nas campanhas. Sim. E aí tem uma pressão do partido muitas vezes para lançar esses nomes já para a deputado. E isso também você acaba ficando num conflito ali, num dilema,
devo permanecer como vereadora ou devo me lançar a candidata a deputado? Como é que foi no seu caso? Na época, eu estava, né, tão entusiasmada, porque eu nunca tinha sido vereadora, estado vereadora. E eu tive, assim, um mandato segundo, fui a mais votada na história. Então, eu fiquei muito animada. Embora eu acredite que eu tenha contribuído bastante para a questão da legenda. Mas, por um outro lado, eu pensava, e a minha vida? E as minhas crianças? E o meu marido? E os meus cachorros? Você muda a dinâmica, né? Porque ele estar deputado estadual, você tem que, acredito que, mudar da cidade. Porque eu cheguei em alguns seminários na Assembleia Legislativa como vereadora e você percebe que as comissões, elas trabalham pra caramba. Entendeu? Sempre tem reunião, sempre tem que visitar alguma cidade próxima da região. Então, é uma renúncia também, avalio, da sua vida familiar, da sua vida pessoal. Então, você tem que estar muito preparada para isso. Mas, naquela época, eu estava assim, super entusiasmada. E foi uma experiência assim, muito rica. Eu acho que tudo que você faz com boa intenção nessa vida vale a pena. Então, acredito que valeu a pena. Eu contribuí muito para o partido, para eleger deputados estaduais, na época do PT, e que muitos deles, né, contribuíram muito para Rio Claro, com recursos, com projetos. Só para a gente ter uma ideia dos números aqui, ó, um dado de 2014. Naquela eleição de 2014, dos 90.729 votos válidos, foram destinados a candidatos de Rio Claro apenas 23.172. É pouco, né? Se a gente for muito pensar pouco. Em... Porque tem uma diferença também, não tem, Valdanha? Por exemplo, você tem um candidato que é de outra cidade, mas que, de certa forma, já tem um vínculo com o Rio Claro. Já trouxe recursos, já atendeu a cidade em determinados momentos, daquele que só aparece lá na televisão, é uma celebridade nacional, muitas vezes é um artista, né? E aí acaba levando votos também sem nenhum vínculo, sem nenhum projeto aqui para a nossa região. Isso. Carla, eu vou dividir essa resposta em 2 pontos. Eu acho que é importante e é válido valorizarmos os candidatos de Rio Claro. Mas a gente não pode deixar de lado os que não são de Rio Claro, mas têm compromisso com o Rio Claro. Sim. Esses que têm compromisso com o Rio Claro, eu vou dividir em 2 tipos. Um deles é aquele que manda recurso. E a gente não pode... eu vou até ser um pouco agressivo na palavra, mas a gente não pode se contentar com miséria. Então, tem candidatos que vêm... eu mandei 5 emendas para a saúde de Rio Claro. 5 de R$50 mil. Desculpe, R$50 mil para a saúde é alguma coisa. Não é, Raquel? Raquel tem uma experiência muito grande. É alguma coisa. Não é que não é nada. É alguma coisa. Mas impacta na saúde de Rio Claro? Não. Não dá para a gente comprar um ultrassom decente. Né? Não dá para a gente suprir demandas que nós temos em diversos momentos. Na nossa maternidade, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa dar muito valor para aqueles que impactaram realmente na cidade. E um outro tipo é aquele que legisla de forma que ajuda o Estado, o país Sim. e a cidade. Então, um deputado estadual que promove o debate de leis, né, um deputado estadual que vota a favor de leis que impactam a gente, o crescimento, o desenvolvimento, a desoneração dos empresários. Né? Então, a gente também tem de valorizar, não é só o recurso. E os de Rio Claro, nós temos de valorizar, sim, aqueles que têm um compromisso com tudo isso, de continuar trazendo recursos para Rio Claro. Porque não ter um deputado eleito pela cidade, e nós descobrimos isso recentemente, impacta, sim, na cidade. Impacta. Né? De certa forma, nós nos acostumamos sim. a ter um representante e, de repente, não tivemos... E nós sentimos o impacto que isso representou. Nunca tivemos um federal, né, Raquel? Nunca. Nunca tivemos um deputado federal que pudesse, de forma incisiva, contribuir com o município. E a gente precisa construir isso. Tá? É um momento importante. E essa pulverização de votos acaba não contribuindo com nada, como é um caso de uma deputada eleita, estadual, que teve 10 mil votos em Rio Claro, e ela veio em Rio Claro pela primeira vez recentemente. Realmente, agora já em campanha eleitoral. Agora em campanha eleitoral. Falaram para ela, olha, você teve 10 mil votos numa cidade ali, no Noroeste Paulista, bate lá, viu? Raquel, você como vereadora, você viveu momentos de dificuldades
pelo fato da cidade não ter um representante na Assembleia? É importante também até para o vereador que sai em busca de recursos? Então, para a Assembleia, eu até que não tive muita dificuldade, né? Embora, na época, o deputado era o Aldo Demarque, tudo que eu precisei e propus, eu tive abertura. Tem essa conversa, esse diálogo, mesmo que Sim. seja de um partido de oposição, digamos Sim. assim. Agora, a nível federal, eu tive muita facilidade, porque eu era do PT, né? E o governo federal era PT, então eu tive uma abertura muito grande também. Eu até não posso citar o nome dos deputados, né? Mas eu consegui desenvolver, assim, um bom trabalho. E fiquei, assim, com bastante segurança, né, da minha ação política nesse sentido. Só que tem algumas coisas que foram conquistadas, né, e com o decorrer dos outros governos, essas coisas foram esquecidas, que é um sintoma político da continuidade da proposta. Eu comecei tal coisa, mas agora eu entrei, joga no lixo toda a história, nega a história e começa tudo de novo. Avalio que com isso a cidade perde pra caramba. Nós temos sempre política partidária, né, Raquel? Nunca uma E política não de governo. É um projeto para todos. Então, isso Atrapalha influi bastante. demais em todos os sentidos. E penso que a reforma política, né, que é uma proposta, ela nunca consegue Avançar porque vai avançar. mexer com esse status quo. mexe assim com esses interesses. E quando a gente fala em eleger um deputado para a cidade, um federal, e aqui em Rio Claro acho que dá para eleger 2 estaduais, né, e um federal. A reforma política, o voto distrital, tem que discutir isso com o povo, que é o voto puro. A população desconhece, acredito que até os próprios partidos. Sim. Penso que seria importante estar fazendo essa formação política com as lideranças da cidade, que houvesse assim discussões, não no momento eleitoral, mas antes, para que quando chegasse o período, as lideranças estivessem mais conscientizadas e amadurecidas, né, dos pontos positivos e negativos, para dar um norte para essa mudança. E uma interferência a nível federal. Trabalhar, sabe, para que essa lei possa ser aperfeiçoada. Houve uma melhora para a questão das mulheres, né, que é calculado em dobro agora o fundo financeiro para a campanha, embora eu tenha informação que não foi bem colocado na prática, mas já está na lei. Então, a luta, né, é muito lenta. E o tempo vai passando, nós estamos ficando um país de idosos, né? Nós estávamos Sim. conversando lá fora, que não existe também uma grande preocupação com a política para o idoso. As famílias não estão mais tendo tanta criança, né? O idoso, por um outro lado, tem uma longevidade maior. E o que nós vamos fazer com isso? A gente estava conversando isso, cara. Qual a estrutura, né? A gente estava falando essa questão de deputados em votar. Cadê os deputados que defendem pautas importantes para a transformação do país que está acontecendo? Nessa transição que nós estamos tendo na nossa pirâmide de faixa etária, onde daqui 20 anos, 30% da população está acima de 60 anos. Que tipo de política? Quem é que está propondo, até usei exemplos para a Raquel, de formação continuada para o idoso, para que ele continue no mercado de trabalho com longevidade, porque as aposentadorias vão exigir isso, que dure mais tempo o seu tempo no mercado de trabalho. O mercado de trabalho muda, para os jovens muda, imagina para os idosos. Como é que a gente está discutindo? Como é que a gente está mostrando para os jovens a preparação para essa longevidade, né? Se preparando para o envelhecimento? Isso é assunto de deputado, meus amigos. Tudo isso tinha que estar sendo discutido. Tudo isso tinha que estar sendo em pauta na campanha eleitoral. Não é só direita, esquerda, não é só judiciário, executivo, não é só essas coisas que a gente está vendo no debate. Temos demandas Tem importantes. muita coisa importante para o país. A gente vai fazer um rápido intervalo, lembrando que os ouvintes podem participar dessa nossa conversa enviando suas perguntas, estão começando a chegar aqui pelo nosso WhatsApp, 998421255. Voltamos daqui a pouquinho. Jovem Pan, eleições 2022. Voltamos com nossos JC nas eleições, o nosso debate semanal. Estamos conversando hoje sobre essa questão de Rio Claro ter dificuldades de eleger aí deputado estadual, não tivemos deputado federal também, e no que isso acarreta para o município. Nós temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte César Borges, agradecer pela participação. Ele manda um abraço para a Raquel e para o Américo e pergunta aos dois o seguinte: se ficarmos sem representantes na Assembleia Legislativa e também no Congresso, a Câmara dos Vereadores tem alguma parcela de culpa? Tem uma parcela de culpa nisso?
Aí é difícil de avaliar, até porque não estou lá. Avalio que a necessidade, como eu já disse, né, de uma coesão, de uma união na escolha de uma força política que pudesse ser definida para estar deputado federal ou deputada federal em Rio Claro. Só que isso, Sérgio, você que é uma pessoa guerreira também, um grande guerreiro, né, que eu admiro muito, sabe que isso no momento não é possível. Mas é um assunto que nós devemos estar debatendo, principalmente no movimento do hospital, né? Quais são as articulações que vocês fazem que, de repente, pode provocar essa discussão. Porque não tem que esperar a discussão sair só do partido, só dos vereadores, né? Quem são os atores da nossa sociedade? Né? São as ONGs, os movimentos sociais, os partidos, até a igreja, que a igreja também teve uma grande participação na Constituição de 88, né? Na reforma da saúde mental, por exemplo. Então, todos que querem o bem comum devem colocar essa pauta na mesa, sem resistência, sem preconceito, né? De partido, de ideologia, porque, acima de tudo, nós somos cidadãos e queremos o bem da nossa cidade. Nós temos, acho que, situações diferentes, né, de vereadores que se lançam com uma segurança, já pretendendo realmente ser deputado, e aqueles que só lançam o nome para medir como é que estão aí e se manter, né, na mídia para a próxima eleição a vereador. Os vereadores, por vezes, se candidatam para manter, né, o seu nome circulando e pensando na próxima eleição sua. Também existe aquela questão da dobrada, né? Então eu me lanço federal, eu me lanço estadual, para trazer uma pessoa de fora, empresto a minha imagem para ajudá-lo com votos, né, para ele, para o partido crescer, né, uma determinação partidária, para buscar recurso com ele, às vezes, seja o que for, né, ou então traz logo um federal, um estadual de fora para apresentar para a comunidade de Rio Claro, porque tem compromisso assumido lá atrás. Às vezes o partido te ajudou com financiamento de campanha, e aí você precisa agora, né, entre aspas, pagar a fatura. Mas retribuir é a melhor palavra. Retribuir o auxílio de outra forma. Então, assim, eu acho que a pergunta do César é ótima, né? E um grande abraço ao César. Mas não dá para apontar e falar é culpa dos vereadores. Não, mas dentro do processo, uma falta de um diálogo maduro dentro da Câmara contribui, sim. Para essa nossa dificuldade. Nós temos aqui um comentário do Sérgio também dizendo o seguinte: como que as cidades de Limeira, Piracicaba e até Araras, né? Araras também já teve o seu representante, e Rio Claro segue vivendo essa dificuldade, se vocês acreditam que Rio Claro é uma cidade muito desunida. Eu vou começar com o exemplo de que Limeira faz o seu trabalho e a gente, Rio Claro, convida o deputado de Limeira para vir fazer campanha aqui para buscar votos. Então, isso faz parte do que a gente está discutindo. A gente abre as portas, ótimo, somos uma cidade receptiva, gostamos de ajudar, abrir as portas, todos são bem-vindos que queiram contribuir com a cidade. Estão contribuindo com a cidade? Estão? Ótimo. Ou estão somente com aquela questão, 10 verbas de R$1.000 para Rio Claro, que não impacta na nossa política pública. Raquel? Somos mais desunidos que as cidades da região? Eu acho que nós somos mais conservadores. É um outro aspecto que tem que ser avaliado. Eu tenho contato com algumas lideranças em Araras, né? O prefeito de lá, muito amigo, ele tinha assim uma forma de administrar muito aberta, muito leve. Conversava. Foi o que eu coloquei para o César. Havia, de certa forma, essa conjunção de forças políticas para o bem da cidade. Perceba que aqui em Rio Claro existe muita fragmentação ainda. Nós estamos num aprendizado político. Até porque a cidade aqui também cresceu, concorda? Os partidos aqui, alguns mudaram de posição, houve uma dança das cadeiras, né? Porque não se está olhando a questão da ideologia. Embora muitas pessoas tenham muita resistência a isso, não aceitam, mas faz parte da vida política. Então, eu avalio que é um processo que tem que ser avaliado mais uma vez, permanentemente. A questão de propostas, né? Qual projeto político para Rio Claro que a gente pode estar implantando
para melhorar a qualidade de vida da cidade, a questão do saneamento, estou dando um exemplo, a questão da saúde, como é que nós vamos buscar forças para isso? Eu percebo que Araras, até Limeira, que eu tenho menos contato, que há essa articulação, há essa atitude política, né, de construção. E Rio Claro, eu acho que ainda está no processo de aprendizado, não estou criticando, estou fazendo uma avaliação construtiva, para a gente começar a pensar nisso. Me disponho a participar dessa discussão, dessa reflexão. Nós temos aqui uma universidade, né, a Unesp, Valdanha, que pode contribuir muito também e que muitas vezes fica lá guardadinha, esperando ser chamada. Então, há necessidade de um movimento nesse sentido. Valdanha? A Raquel, como sempre, muito coerente e sabe colocar muito bem, fez uma leitura, achei muito interessante, quando fala de Rio Claro e o seu instinto conservador. Eu acho que muitas vezes falta essa questão de olhar para o futuro na cidade. A gente acaba, muitas vezes, se amarrando nas coisas boas que nós já tivemos, e disso histórico, né, de 100 anos aí, foi tudo muito bom, né, um debate muito bom, não é para o momento, mas a questão da ferrovia, nós temos um histórico, todos nos orgulhamos dela, mas o momento dela e os espaços que ela ocupa talvez não faça parte de uma cidade do futuro. Nós precisamos discutir isso sem o medo político de discutir. E às vezes ficamos com medo de nos desentender e a gente às vezes fica amarrando. Esse é um exemplo e tem vários tantos outros que a gente pode dar. E eu acho que esse olhar para o futuro, essa construção, sentar, debater, né? Falta isso nesse país hoje, né, Raquel? Falta conversa, falta democracia, bate-papo e construção. Isso é parlamento de verdade. Isso é parlamento de verdade. Nem sempre acontece. No caso aqui, os meus dois convidados, quando disputaram, né, uma vaga na Assembleia Legislativa, eram de partidos de esquerda, eram de siglas de esquerda, Raquel, no caso, no PT, e o Américo no PCdoB. Hoje vocês estão em partidos que nós podemos chamar aí de partidos de centro. O PL agora deu uma guinada à direita, né, com a chegada do presidente Jair Bolsonaro, mas tradicionalmente também é um partido do centro. Vocês acreditam que, na época, se já estivessem em partidos de centro, isso ajudaria a obter votos? O fato de Rio Claro, conforme vocês comentaram, ser uma cidade conservadora, dificultou também um pouquinho o caminho para vocês? Eu avalio que sim. Tem que ser verdadeira. Concorda? Mas, por um outro lado, estando na esquerda, eu conquistei muita coisa para Rio Claro. Eu só tenho a agradecer, né, ao PT. Eu aprendi muito, cresci muito. Companheiros maravilhosos, mas como eu não fui eleita a vereadora, é uma questão pessoal. Eu fiquei assim muito triste, sabe? Muito chateada, pensando assim, meu Deus, eu me dediquei tanto, porque fazer uma campanha eleitoral sem recurso é suar a camisa. Então, senti, de certa forma, uma ingratidão da população e resolvi saí do partido, até por todas as polêmicas que estavam acontecendo. Recebi muita pressão, muita cobrança. Eu falei, então eu vou dar um tempo para mim e vou deixar, né, as águas dos rios rolarem por aí. E aí o prefeito Gustavo me procurou, Raquel, eu preciso de você, você é candidato a prefeito, eu vou ganhar essa eleição, vem me dar uma força. Aí eu avaliei, como o Gustavo sempre esteve também aliado a partidos de esquerda, ele foi do PT, tem assim no fundo aquele sonho de governar, de trabalhar, de fazer, entre aspas, independente de partido. Então eu concordei ir para o PSD, né? E estou vivendo uma experiência política diferente. Então vou avaliar daqui a um tempo, né, se as minhas expectativas estão sendo atingidas, visando o bem comum. E se precisar, a gente muda de caminho. E é um aprendizado político, porque eu acho que também vale muito a liderança e o perfil pessoal do político que está numa liderança política. É um outro aspecto que eu aprendi a observar, de a gente não achar que o meu partido é o melhor, o meu partido é onipotente. É a democracia que nos ensina isso, e eu estou aprendendo muito. Valdanha? Eu acho que é importante a gente refletir a partir do seguinte ponto. A política partidária brasileira é diferente de outros países. A gente pega os Estados Unidos, tem o democrata, o republicano e tal.
pluralidade de partidos políticos do Brasil faz com que as identidades fiquem um pouco mais mexidas. Tá? Então, a partir daí, eu respondo a Carla, sim, tenho certeza que se estivesse num partido de centro, teria uma votação mais expressiva, sim, mas faz parte da construção identitária da pessoa e uma construção política. Aquela frase que já foi dita várias vezes, olha, se você não seguir o caminho mais esquerda quando jovem, você nunca mais seguirá. É uma grande verdade. E é um momento de... A juventude é um momento de luta, é um momento de descoberta, é um momento de enfrentamento, é um momento de negação do status quo, que é isso que gera um processo de entropia negativa em toda a sociedade, que faz mudanças acontecerem. Né? Então, eu vim por esse momento, foi onde eu aprendi a fazer política. Eu aprendi a discutir, conversar, debater programa. Tudo era feito em reunião, tudo era construído dessa forma. Né? Orgânico. Orgânico, isso. Então, você não vai discutir, você não vai lançar uma candidatura sem discutir pontos importantes. Se o ponto importante é a mulher, você vai trazer as mulheres para debater aquilo. Você não vai sentar você numa sala com papel e definir o que você vai defender. Então, isso foi sensacional. Mas houve um momento em que era preciso fazer uma transição do próprio amadurecimento pessoal, das ideias, e os partidos de centro, que recentemente foram muito criticados, né? Foram muito criticados, porque o centrão, na verdade, a gente precisa entender que o centro é aquele que tem capacidade de dialogar com todos. Sim. Por isso que ele é centro. Ele conversa aqui, ele conversa ali, ele traz... porque o centro está em todo o governo, o pessoal do centro vai junto. É porque ele senta, ele discute, ele constrói. Então, em 2015, eu vou para o PR, muito feliz, muito satisfeito, agradecido. Inclusive, tenho grandes amigos do PCdoB. Né? Semana passada, o ex-ministro do esporte, Orlando Silva, me ligou. Né? A gente conversou um pouco. Mas eu precisava dessa transformação. Então, desde 2015... o PL passou por mudanças recentes, com novas filiações, né? Independente do meu consentimento ou não, do meu comprometimento ou não, né? O PL tem a sua vida também. E é nesse momento que a gente se reconhece, se reestabelece, né? Como a Raquel bem falou, hoje o PSD é um grande momento, um momento satisfatório, e a gente está sempre entendendo para saber onde é que a gente consegue representar as pessoas que acreditam no trabalho nosso. Porque, no fim, você precisa votar nas pessoas, na integridade delas, naquilo que elas acreditam e defendem. Né? Os partidos fazem parte do processo. Infelizmente, o nosso tempo terminando aqui, o Marcos Cardoso sinalizando, mas eu quero agradecer muito a participação da Raquel Picelli. Raquel, obrigada, bom dia, quero desejar um bom trabalho a você. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar com a nossa população, em vídeo também, né? Em vídeo também, o pessoal Depois assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Me saí bem, porque faz anos que eu não venho a este espaço, né, para poder conversar com as pessoas. E pedir para que todos pensem bem nesse momento eleitoral, né? Que tenham clareza do que é melhor para o nosso país, para o nosso estado. E oxalá tenhamos resultados satisfatórios e depois possamos acompanhar, né, o desenvolvimento dessas políticas públicas e qual arranjo que nós vamos ter que implantar em Rio Claro para que a gente possa buscar recursos para a cidade, dependendo do resultado eleitoral que nós tivermos em relação a deputados estaduais, deputados federais, senadores, que ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém... Em quem que eu vou votar para senador? As pessoas vêm perguntar para a gente. É um senador? É 2 senadores? Então, é um aprendizado político, porque a eleição é a cada 2 anos, né? Municipal, depois federal. Acho que precisaria ter anualmente as pessoas aprenderem. Ou ter formação política mais presente nos espaços da vida comunitária. Com certeza. Obrigada, Raquel. Obrigada também ao Américo Valdanha Neto. Muito obrigada pela sua participação. Desejar a você um ótimo fim de semana. Carla, muito obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe do Jornal Cidade, da Jovem Pan Rio Claro, Excelsior, obrigado, Raquel,
Foi muito pela bom. parceria, foi bom revê-la, estar aqui com você. Sim. Obrigado, Marcos Cardoso, né? Sempre muito atencioso com a gente. Marcos Cardoso, o homem da técnica e o homem das imagens bonitas de Rio Claro, históricas aí. Com certeza. Ótimos registros, belos registros. Muito bem, a gente encerra aqui a nossa edição local do Jornal da Manhã, o nosso JC nas eleições deste sábado.